A reforma agrária é um tema polêmico, geralmente associado a pautas de esquerda, e com pouco debate na grande mídia. A reforma agrária no Brasil ocorre por meio da compra ou desapropriação de latifúndios particulares considerados improdutivos em diversas áreas do país, e por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que distribui e loteia essas terras às famílias que recebem esses lotes. Após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, estabeleceu-se a estratégia de ocupação das terras abundantes, utilizando pouca mão de obra local. As plantações voltaram-se para exportação, utilizando mão de obra composta em sua maioria por escravos africanos. Apesar da abundância de terras, o acesso à terra sempre foi dificultado pela presença ferrenha do proprietário. A pecuária foi introduzida por causa da demanda por carne e animais de tração e carga, tanto da empresa agromercantil quanto da posterior exploração mineira. As primeiras concessões de terras brasileiras foram feitas a homens de recursos, ou seja, economicamente poderosos, capazes de assumirem custos com grandes instalações e aquisição de escravos. A nova população de homens livres que chegava não tinha acesso às terras, que já possuíam donos. Tornavam-se, assim, dependentes dos grandes proprietários, trabalhando como artesãos, ou soldado. O que permitia que o controle da terra fosse mantido. O pequeno plantador se transforma em morador e os sitiantes se tornavam empreiteiros para derrubadas ou agregados para tarefas auxiliares das empresas. O autor Celso Furtado afirma que a propriedade da terra foi utilizada para formar e moldar um tipo de comunidade, que já nasce tutelada e a serviço dos objetivos da empresa agromercantil. O que explica por que a massa escrava liberta também se transformou em comunidades tuteladas, sem afetar muito os negócios da empresa agromercantil no país. Nesse sentido, se insere a afirmação de autores que qualificaram o latifúndio como um sistema de poder, pela manutenção do controle da terra. No Brasil, em dois momentos históricos do século XX, os movimentos campesinos defenderam a tese da Revolução Agrária. O primeiro se deu entre os anos de 1920 e 1930, com a Coluna Prestes e a criação do Partido Comunista Brasileiro. Outro momento se deu na década de 1960, com a criação das Ligas Camponesas. Em 13 de março de 1964, no comício da Central do Brasil, o presidente João Goulart assinou o Decreto número 53.700, que determinava a desapropriação de terras nas margens das rodovias e estradas de ferro. João Pinheiro Neto, presidente da Superintendência da Política Agrária, entidade responsável pela implantação da reforma agrária, foi quem elaborou o decreto, mas, com a deposição do governo em 31 de março de 1964, o novo regime anulou o referido decreto de 13 de março. Pinheiro Neto foi afastado da direção da Supra, teve os direitos políticos suspensos pelo Ato Institucional número 1, sendo preso em seguida. A Constituição Brasileira de 1988 garante a desapropriação do latifúndio improdutivo para finalidade pública e interesse social, como a desapropriação da terra com finalidade de reforma agrária ou para a criação de reservas ecológicas, não sendo permitida, no entanto, a desapropriação de propriedades que tenham sido invadidas. É feita indenização aos ex-proprietários. Um aspecto criticado nesse sistema é a falta de ajuda financeira para os camponeses assentados, o que, muitas vezes, acaba por gerar um novo êxodo rural. No Brasil, país onde as desigualdades no campo estão entre as maiores do mundo, cerca de 1% de proprietários detêm cerca de 50% das terras. Existem vários movimentos organizados por camponeses. O que mais se destaca é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, cuja proposta é a melhor divisão das terras brasileiras, exigindo que o governo federal forneça medidas complementares ao simples assentamento, como a eletrificação e irrigação do campo, concessão de créditos rurais e execução de programas que visem estimular a atividade agrária e a subsistência do agricultor e de sua família. Outro movimento camponês no Brasil é o movimento de luta pela terra. A questão agrária é uma questão tradicional e os bancos internacionais têm imposto a privatização de terras devolutas no Brasil nos anos 70. O Estado Novo teve um forte papel estatal na concessão de terras aos proprietários. O governo Vargas pactou com as oligarquias locais e só as enfrentou no período democrático quando seu poder estava ameaçado.
A propaganda varguista focava na valorização do trabalho rural e nesse momento se criou um conceito de agronegócio, mas diferente da propaganda. O setor rural do campesinato tinha uma vida muito árdua, além de que o governo tinha o propósito de alimentar a industrialização com baixa inflação para manter os salários baixos, além do incremento do nacionalismo no setor rural. O Estado Novo se assentou na questão ideológica de poder, quase a nível pedagógico, revitalizando o velho homem do campo decaído. A tônica da educação rural era o trabalho na sua maneira mais fordista possível. As elites rurais eram um grupo politizado dentro das faculdades de agronomia marcadas fortemente pelo pensamento conservador. A agronomia se dizia pautada no nacionalismo apesar da dicotomia existente com os interesses latifundiários voltados para exportação em larga escala em uma política que também visa o desenvolvimento industrial interno. O meio ambiente foi devastado na colonização privada. Os grileiros entraram em atrito com os indígenas apesar de que o discurso corporativista varguista tentava incluir os índios na economia rural. Houve uma marcha para o oeste durante o período Vargas para colonizar o interior e povoar as fronteiras. Os imigrantes europeus foram naturalizados e sofreram pressão para se abrasileirar. O desenvolvimento econômico também estimulou uma favelização do Brasil. Houve lutas sociais entre grileiros e poceiros no setor rural, o que não foi amenizado. Existiam várias definições de camponês na era Vargas e ele lidava com o povo diretamente em diálogo. A cultura camponesa resistia à era Vargas e à ausência de legislação trabalhista no campo, se desconstruindo conceitos clássicos do camponês. As reformas de base interrompidas no regime militar e promovidas por João Goulart e Getúlio Vargas no período democrático visavam corrigir os erros do varguismo no Estado Novo, onde a maior parte da população era rural e não foi usada para evitar a primeira queda de Getúlio. Uma das razões da queda de Vargas era atribuída à não mobilização do setor rural, tendo opositores dentro da esquerda camponesa. No interregno democrático houve diálogos diferenciados de Goulart, com os homens do campo em relação ao diálogo com o operariado. A esquerda camponesa era desconhecida atualmente pela sua repercussão, mas teve papel fundamental na época. Os acontecimentos mostram que o golpe teve consequências no setor rural. Mesmo com a resistência à ditadura, houve uma insistência e persistência de seus efeitos a longo prazo. Houve uma participação da religião na conquista das terras devolutas, guiando o comportamento das classes dominantes. Se ficou entre a conciliação e o confronto na ditadura com a consolidação da Estatuto da Terra. Se comparou a ditadura brasileira com a portuguesa e a espanhola ao longo desta história. Movimentos maoístas de oposição à ditadura tinham um forte caráter agrário à semelhança do Khmer Vermelho. Se havia um debate relevante da Revolução Brasileira na época. As leis eram violadas no interior sem a fiscalização dos militares. Ainda hoje milhões de pessoas no Brasil seguem desabrigadas, sem um pedaço de terra para chamar de seu.